tarde, boa noite, madrugada, seja lá a hora que você for assistir isso aqui, se estiver assistindo ao vivo. Bancada Carioca começa mais uma vez. E, enfim, chegou aquele dia derradeiro, né? Quando a pandemia começou, eu estava com uma webcam muito antiga aqui, aí eu falei, poxa, agora vamos precisar dessa coisa à distância e tal. E eu fui sair para comprar uma webcam. E a webcam que custava, na época, né, início do ano, por volta de uns R$100, cento e poucos reais, cento e poucos a R$200, de repente estava valendo 700. Porque estava todo mundo em casa, acho que todo mundo saiu para comprar webcam, o dólar está aí alto, segundo Paulo Guedes, segundo Bolsonaro e segundo candidatos a vereador por aí, o que é muito bom para as pessoas. E aí, de repente, a webcam custava 200, passou para 700. Eu aproveitei que eu tenho um grande amigo aqui, meu vizinho, que tem alguns desses equipamentos sobrando, porque ele trabalha com isso, locação de equipamento. Inclusive, um abraço aqui para o Alexandre, da Nova Mídia, um grande amigo que eu não vejo nessa pandemia há um tempão, um saco isso. Mas eu falei, pô, Alexandre, você tem uma webcam para me emprestar? Ah, tem uma aqui e tal. Ele me emprestou e é a webcam que eu uso desde então, inclusive pro Bancada. Mas aí aconteceu o seguinte, cara, a minha mulher resolveu fazer um risoto. E aí, poxa, eu falei, caramba, como é que eu vou fazer e tal? E aí eu fui ver que a webcam do meu amigo que estava valendo 700, agora estava valendo 1.000 e pouco. Eu vendi, comprei uns 4 quilos de arroz e estou fazendo a edição do Bancada Carioca hoje do celular. Enquanto eu não vendo ele também para comprar um próximo quilo de arroz. Brincadeiras à parte, na verdade é que a internet estava uma porcaria, eu resolvi usar pelo celular hoje que está mais estável. Estou desconfiado de que a qualidade da internet também tem alguma espécie de indexação com o preço do arroz. E hoje também não funcionou. Espero que a nossa banda larga não seja movida a arroz, porque senão vai subir. Estou aqui de novo, mais uma vez, com o nosso time titular aqui do Bancada. Fernando Mendonça, tudo bom, Fernando? Fala, galera! Mais um Bancada Carioca gourmet, né? Arroz gourmet, porque arroz tá caro pra caramba. Rafael Sorrentino aqui. Para mim, para minha visão, tá aqui abaixo de mim, mas na hora que vai publicar esse troço ao vivo, ele troca as pessoas de lugar, não consigo entender isso. E aí, Rafinha, tudo bom? Saudações, Rico, Fernando, Ricardo, nossos ouvintes, telespectadores, pessoal que está lá assistindo ao vivo no Facebook. Um abraço para todo mundo. Eu tenho que fazer um disclaimer aqui do programa anterior. Vou fazer logo no início para a gente não se alongar igual no último programa e ficar 20 horas falando sobre isso. Assim como o Rico Vilarouca, fui barbaramente atacado durante a semana por alguns de nossos ouvintes por ter falado mal dos Beatles. Então, você arrumou briga, você quis arrumar briga. Então, eu quero só deixar um trechinho. Eu tenho um critério bem particular para definir se uma música é boa ou é ruim. É aquilo, você, rapaz, jovem na mais tenra idade, você colocaria essa música naquele momento lá que você está com a donzela no carro, querendo conquistá-la? Você colocaria essa música no rádio? Se não colocaria, a música não é boa. Então... é um parâmetro interessante. Cada um com seu critério. Você tá lá no carro com a moça e toca assim, ó. Eu lembro da moça bonita da praia de Boa Viagem e a moça no meio da tarde de um domingo azul. Azul era belle de jour, era bela da tarde. Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul, la belle de jour. Ao seu Valença. Se isso aí não é melhor que Beatles, você está morto por dentro. Yellow Submarine. Yellow Submarine. Acho que tá aí, conquista. Olha só, vocês estão sendo maldosos aqui. Submarino amarelo aí. Mas olha só, nessa hora dá pra jogar um I Wanna Hold Your Hand, por exemplo. Apesar de que, pô... não, mas aí acaba com o romantismo todo. Tem que torcer pra donzela ser bilíngue, pelo menos. E aqui, pô... tem isso. Na minha extrema direita, abaixo aqui, né? Isso não significa nada. Ricardo Leite Lopes. E aí, Ricardo, beleza? Beleza, tudo bem, Fernando, Rafinha, tudo bem, Rico? Que polêmica maluca é essa agora? Nós vamos discutir os Beatles, nós estamos ferrados. Vamos ver o que tem para a semana aí. Vamos ver quais são os assuntos aí da semana. Muito tumulto. Arroz muito caro, né? É isso aí. E arroz como um brioche. Ah, não, brioche é trigo e trigo é dólar. Então também não dá. Spoiler do Bancada de hoje.
Não, eu tava. Eu tava comentando com a minha esposa lá outro dia. Falei assim, porra, não, o negócio do preço do arroz tá caro. Aí o meu pequenininho mais novo falou assim: ainda bem que eu não gosto muito de arroz. Achei genial. Falei, porra, é isso, cara. Imagina o Bolsonaro falando isso, gente. Tem uma solução. É só comer macarrão. E vambora. Só que macarrão é trigo e trigo é dólar. É só mudar. Muda o cardápio. Ó, vamos começar essa discussão logo, que eu já vi que ela vai render o programa inteiro, porque a gente tem evoluções históricas, razões pela qual o arroz está custando, né, o preço do caviar, enfim. Mas antes de tudo, tem uma coisa que a gente não pode se furtar de falar, porque afinal de contas isso aqui é o Bancada Carioca. Se fosse Bancada de Piauí, não teria esse problema. Mas assim, a gente está inaugurando, depois de fazer o derretimento do governador, a gente agora está entrando no processo de derretimento do prefeito e eventual derretimento de candidatos a prefeito, que é um negócio, o Rio de Janeiro, assim, você falou assim, pô, eu gosto de política, a Polícia Federal já vai bater na sua casa. Vou deixar sair para o Fernando, que é mais envolvido. Fernando, explica aí. O prefeito anda ligando para os outros aí errado, tá caindo no engano, como é que é esse negócio aí? Depois do escândalo dos Guardiões do Crivella, agora vem um escândalo de corrupção bilionário na prefeitura do Rio, não é? E na Rio Tour. Rio Tour, para quem não sabe, é a empresa que cuida do turismo e dos megas eventos do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é basicamente uma cidade que sobrevive dos seus eventos, e há um grande erro, sobrevive do Carnaval, sobrevive do Réveillon. E é ali que vai o dinheiro para propaganda, para você montar uma estrutura. E a COAF descobriu uma movimentação bilionária de 6 bilhões de reais nos cofres da Universal, da Igreja Universal, que é onde o Crivella é bispo licenciado. E isso começou a suscitar discussão, e aí chegaram no rapaz que era presidente da Rio Tour, que tinha, estranhamente, um poder enorme na prefeitura, e as pessoas chegavam a dizer que não entendiam por que ele tinha tanto poder. Para vocês terem noção, pegaram uma gravação em que esse rapaz conseguiu impedir que a prefeitura demolisse uma obra irregular feita pelo atual senador Romário. Romário está do Podemos aqui no Rio. Ele fez uma obra em cima de uma área ambiental, a prefeitura já ia executar, destruindo a questão da obra, e esse rapaz ligou para o Crivella, e na mesma hora a obra a derrubada foi adiada, e aí deu tempo do Romário conseguir, via justiça, impedir a demolição. Então, o pessoal nunca entendeu esse poder todo dele, e pegaram gravações desse rapaz se vangloriando dessa relação com o prefeito Crivella, e dizendo que se ele falasse o que tinha que falar, ia prejudicar tanto o Crivella como a Igreja Universal. É bombástico, 6 bilhões movimentou a Universal em 2018 e 2019, muito atípico, né, de se imaginar, e parece que o Ministério Público está suspeitando de uma lavagem de dinheiro via a Rio Tour, né? E agora, e o mais engraçado, como o Rico acabou de citar, foi que a polícia fez a apuração, né? Foi apreender, né, os documentos do ex-presidente da Rio Tour. Aí, na mesma hora, quem liga pro rapaz, Marcelo Crivella, o policial atende, fala, pô, pode falar, prefeito? Aí o prefeito, o que está acontecendo aqui? A Polícia Civil, ele desliga na hora. Olha que situação. Então tem gravação. Não, foi maneiro que ele corrigiu, ele falou assim, eu acho que ele achou que estava falando com o cara da Rio Tour, aí ele falou assim, tá tendo uma batida da Federal aí, na casa não sei o quê, aí o delegado responde, ou investigador, não sei, fala assim, na verdade é uma diligência da Polícia Civil. Tipo, ele corrige qual é a polícia que está fazendo o negócio, junto com o Ministério Público e tal. Ele atualiza e o prefeito desliga. Gente, assim, a gente não é assunto do programa hoje, mas está muito movimentado aqui no Rio de Janeiro. A impressão que dá é que quem tem uma influência em algum setor da policial, Ministério Público, está influenciando para atacar adversários. Teve a operação contra o Paes, teve contra o Crivella. Cristiane Brasil, que tinha anunciado sua intenção de ir para a prefeitura também, filha do Roberto Jefferson, foi presa. Foi preso o Pedro Fernandes, secretário de Educação do Witzel, Pedro Fernandes, que concorreu a governador do estado pelo PDT, mas logo depois da eleição traiu o PDT e foi se aliar ao Witzel. Isso é uma coisa que tem que ser dita. Ele traiu o PDT, foi pro Witzel,
foi preso também por Operação Catarata, porque ele era presidente da Fundação Leão 13, secretaria lá e estranhamente dava óculos para todo mundo, e esses óculos descobriram que eram óculos um pouquinho caros para a qualidade dos óculos em si. Então é como o Rico falou, você ser político no Rio de Janeiro, você tá correndo o risco de bater a Polícia Federal, a Polícia Civil, o Ministério Público na sua porta. E está afetando diretamente a questão da eleição municipal aqui. E até agora temos, passando sem problema nenhum, a delegada Marta Rocha do PDT, Benedita também não tem operação atual, mas ela tem umas investigações mais antigas, ela também tá lá enterrado. E tivemos como novidade foi o Freixo vendo toda essa movimentação, do nada, ele que tinha desistido de vir prefeito, falando, não, talvez eu venha. Mas aí, pô, ficou um caráter muito... Se vocês pedirem muito, eu venho. Eu venho, pô, me chamar. Mas aí... Se der 10 mil likes aqui no meu vídeo, eu venho. Assim. Foi uma jogada combinada, né? Teve uma carta de apoio de artista pela vinda do Freixo, aí ele mandou essa. O que aconteceu? Aí o PDT, que ele quer que tenha um apoio completo, né? O PDT que já estava lançando a Marta Rocha, falou que não, até porque a Marta está em terceiro no Rio de Janeiro. Pô, legítimo do PDT, falou, pô, cara, desculpa, mas... Se você viesse para conversar de projeto, a gente podia conversar, mas você está querendo simplesmente um apoio, sem discussão de nada, então não. E ele tomou pancada dentro do próprio PSOL, isso que foi doido, porque logo 5 parlamentares do PSOL reafirmaram que a escolha da Renata... Renata, desculpa, esqueci o nome dela, Renata do PSOL, a gente Renata do PSOL, inclusive, isso que foi doido, foi o Tarcísio que manifestou apoio claro nas redes sociais. Então, aí o Freixo falou, não, gente, se vocês entenderam errado, eu não quero ouvir não, tá tudo certo. Renato o quê, Rafinha? Renata Souza. Falar um instantinho, porque brigar com o pessoal é pior do que xingar os Beatles, mas a gente vai... Mas é o seguinte, o que eu fico impressionado é com a questão do apoio, né? Ele disse que vinha se tivesse apoio. Eu tenho que explicar que apoio é o seguinte... A Marta Rocha é agora a candidata de esquerda mais bem posicionada nas pesquisas. Então, você apoia quem está ganhando. Quando você chega de fora para tirar voto, não é muito bem apoio que eu chamaria isso, entendeu? É outra coisa. Mas eu não quero briga com ninguém, então eu sou da Então é a situação do Rio de Janeiro muito movimentada, e acho que o Bancada Carioca está surgindo num momento bem interessante. A gente vai falar muito de política, não tem jeito. Aqui vai ser aqui em São Paulo ser um dos lugares mais animados de política nessas eleições municipais. Eu queria só dizer uma coisa para a gente começar nosso assunto da caristia, a respeito desse assunto. Eu vou falar um negocinho para encerrar. Se o Rafael quiser falar alguma coisa para encerrar também, a gente já fez essa fundo de uma vez. Duas coisas. Primeiro, que a gente avisou no programa anterior de que ia começar isso. Lembra? A gente falou sobre os candidatos e eu comentei, alguém mais comentou assim, não vai demorar nada para começar a bater Lava Jato ou derivados, né? Na casa do Eduardo Paes, que acho que estava na liderança, né? Naquele momento, porque assim, a gente estava naquela discussão sobre se o Bolsonaro estava mandando na polícia, no Ministério Público, não tá? Claramente ele está com alguma influência e claramente é um grupo contrário também. Então, assim, a impressão que tem é que a trocação de chumbo está aberta, né? E assim, bem ou mal, é melhor isso do que estar na mão de um cara só, né? Tipo, jogo jogado. Isso bom, porque acaba com a ilusão que isso está me preocupando nessa narrativa de que o Bolsonaro comanda toda a Polícia Federal, toda a Justiça. Não é assim, não. A gente já comentou um programa aqui. É uma guerra que está ali na extrema-direita com a direita, com o centro-direita. Então tá uma briga ali. Cada um com seu pedacinho ali. Só a esquerda que não tem essa força tanto dentro do judiciário e da polícia. Então, tá rolando o tiro para todo quanto é lado. E o judiciário virou, de certa maneira, uma força independente, entendeu? A gente vê vários movimentos, porque aí tem movimento que você diz assim, esse movimento não faz muito sentido de acordo com outro movimento, mas é porque são movimentos diferentes. Então tem gente que está interessada em vaga no STF. Então, ao mesmo tempo que faz afago no presidente,
também aponta e diz assim, ó, eu pego essa rachadinha aqui, eu pego esse seu advogado aqui. Quer dizer, tem um jogo de recados aí e tem essa tristeza que é um partido, vamos dizer assim, que não é votado, mas que tem uma influência política e que tem interesses políticos nítidos. Assim. É isso que virou. São dois, né, Ricardo? São dois. É o Judiciário e o Ministério Público, são dois diferentes que estão atuando. Sim, mas fala o terceiro, Rafael. Não, é três. Não é votado, né? Não, na verdade, eu nem ia comentar mais depois do Rico, mas aí como veio o assunto reverberou, eu acho que assim, é importante a gente falar isso agora, porque vai acontecer. A gente ainda não tem nitidamente o que está acontecendo nas internas, principalmente do Ministério Público e da Polícia Civil daqui do Rio de Janeiro. Porque o Ricardo falou bem do Judiciário, mas assim, o Judiciário está muito mais, tirando o Bretas, que na minha visão enlouqueceu de vez, mas assim, vamos falar sobre isso depois, porque assim, a gente está falando muito do Eduardo Paes, da operação que teve relativa ao Eduardo Paes e depois relativa ao Crivella, a Rio Tour, etc. Mas teve uma movimentação do Bretas, foi a mando dele, ele que deu os mandados, contra os advogados. Foi um ataque pesado contra... Aí foi para todo lado. Teve o ex-advogado do Lula, advogado do Witzel, advogado do Acef lá do Bolsonaro, foi para todo mundo. E assim, ao que tudo indica, sem o menor lastro, desrespeitando competência, desrespeitando competência, quer dizer que assim, o Bretas mandou fazer procedimentos que ele não seria competente para mandar fazer, tocando investigações esquisitas. Claramente o Bretas está com foco na política. Sim. Eu não sei ainda se é na política. Eu não sei ainda se é na política dentro do judiciário, tentando uma vaga como desembargador ou algo do gênero, ou na política, querendo talvez aí daqui a 2 anos sair do judiciário e ele já falou, Rafia, ele já falou publicamente há uns 2 anos atrás, se não me engano, de que ele tem pretensões políticas, sim. Com certeza. Com certeza então, assim, ele tem, e eu acho que ele está chutando o balde para ter ações midiáticas. O problema é que esse tipo de ação, quando é ilegal, você derruba uma investigação inteira por causa de uma pataquada dessa. Esse é o perigo. Ninguém aqui está querendo defender esses advogados de alto colarinho. Só que quando você faz esse tipo de coisa, por exemplo, a prisão, teve uma busca e apreensão no escritório de advocacia do filho do ministro presidente do STJ. Ele tem um grande escritório de advocacia aqui no Rio e teve uma busca e apreensão lá. Por quê? Porque 2 dias depois, o Bretas só para voltar, o Bretas está respondendo a um procedimento contra ele por esse tipo de atitude no próprio STJ. E parece que o presidente do STJ não está aliviando muito para ele. Então seria uma picuinha ali, tipo, vou pegar teu filho ali, entendeu? Então, é um negócio pequeno e perigoso demais. E como o Ricardo falou, isso aí é uma galera que não depende de voto, pelo menos não por enquanto. O que torna mais perigoso ainda, porque a população não tem controle nenhum sobre isso. Nenhum. E eu já sei que, assim, eu já tive informações de que, assim, internamente no Ministério Público daqui do estado do Rio de Janeiro, o Ministério Público está rachado em facções. Quando teve, na segunda-feira, as medidas lá todas contra o Eduardo Paes, muita gente dentro do Ministério Público brigou lá com a galera, teve muita briga interna, dizendo que era uma ação eleitoreira, que não teria base nenhuma para isso, muito menos agora. E talvez tenha sido uma manobra, já sabendo o que ia acontecer com o Crivella nos dias seguintes, para dar uma equilibrada. A gente não sabe, entendeu? A gente vai descobrir, porque isso está acontecendo agora. Então a gente, infelizmente, só vai descobrir e vai ver as consequências depois. Mas vamos lá, vamos falar do arroz, que
que é um assunto mais palpitante. Mas isso aí vai dar muito pano para manga, a gente vai falar muito desse assunto aqui do Vai, Rio, com certeza, com certeza. Pois é, Bom, um assunto mais gostoso. Bom, digamos assim, a espinha dorsal do programa hoje é falar sobre essa questão vou usar um termo antigo, a carestia dos alimentos, principalmente do arroz, que é um item da cesta básica que se destacou mais, né? E as suas causas e as suas consequências, né? Na verdade, eu acho que a gente tem muitos tópicos. Primeiro, assim, por que o arroz está tão caro, né? O que o governo fez ou o que está fazendo para que isso... O que fez para isso chegar nesse ponto e o que está fazendo para isso sair desse ponto, né? Então, assim, a gente tem algumas questões... E, assim, é um movimento novo, tem uma geração mais nova que está aqui, no qual até os nossos dois amigos aqui, o Fernando e o Rafinha, se incluem, porque eu e o Ricardo somos um pouco mais velhos. Então, assim, a gente viveu aquela época de que, sei lá, eu chegava pro meu pai e falava assim, pai, quero comprar um picolé. Quanto é que é? 75 cruzeiros. Aí, não, eu morava num prédio aqui em Botafogo, tinha uma galerinha embaixo. Aí ele falou assim, quanto é que é um picolé? Aí eu descia, quanto é um picolé? 75 cruzeiros. Aí eu, tá bom. Aí eu subia, pô, pai, 75 cruzeiros. Aí ele falou assim, não, tá bom, depois do almoço você vai lá pegar o picolé. Aí passava o almoço e tal, aí ele me dava os 75 cruzeiros, aí eu descia, aí ele falou assim, não, agora é 79. Assim, tipo assim, isso rolava. Isso era... Eu nasci nessa situação, assim. Isso era muito comum. Tanto que quando isso acabou, já ali na criação do Plano Real, primeiro ninguém acreditava que isso ia acabar. O Plano Real ficou sobre uma coisa meio cética um bom ano ou dois aí. Depois as pessoas começaram a entender a vantagem de ter uma moeda mais estável, e aí também as pessoas pararam de sabotar a moeda, que era uma coisa muito, muito comum assim, durante a nossa hiperinflação. Mas, ou seja, essa coisa da inflação que de repente dispara à toa, ela não é muito novidade para mim ou para o Ricardo. A gente esperava que isso não voltasse mais, a gente espera que o governo breque isso da melhor forma possível, o mais rápido possível, mas, assim, está nesse governo que é o que é. Então, assim, a gente vai discutir essas contradições aqui. Eu vou começar com o Rafinha. Rafinha, assim, vamos debater aqui, aí os três juntos, Rafinha puxa e a gente vai trocando essa ideia. Que é assim, por que desse aumento repentino, né? Tem uma relação com o dólar, não tem? Produção nacional, exportação, importação. Dá uma puxada aí e a gente vai trocando essa ideia. Bom, Rico, essa questão ela é uma questão muito mais econômica, né? Os economistas aí que podem até falar com mais propriedade do que eu, quais são as causas desse aumento, mas assim, fazendo um compilado do que é meio consenso, foi uma conjuntura aí que juntou, primeiro, o auxílio emergencial, que aumentou a renda, e aumentou bastante a renda da camada mais pobre da população, e que é a maioria, né? A gente às vezes esquece disso, a gente fica na nossa bolha, mas a gente às vezes esquece que essa camada, que para quem R$600 faz uma diferença gigante, é a camada bem majoritária da população. Então, e nem só os R$600, principalmente aquele 1.200, que é para as mães solteiras, que infelizmente é até uma expressão ruim, mãe solteira, né? Mas as mães solos, né? Que sim, criam os seus filhos sozinhas. Então, R$1.200 para essa galera é um ganho enorme. O que mostra que essa galera, diferente do que uns malucos aloprados aí costumam falar, de que é para sustentar vagabundagem, etc., essa galera está usando esse dinheiro para comprar comida, para comprar arroz, e não é comida, comprar japonês, comprar temaki, não, é para comprar arroz, feijão, óleo, macarrão, o que reforça mais ainda, e eu estou cobrando aqui ao vivo da Bancada Carioca Records, da nossa gerência, o tema renda mínima, que eu queria muito que a gente falasse sobre isso, só que aí a gente tem que trazer um pessoal mais abalizado também para falar sobre. Mas, então, assim, mostra que assim, o auxílio emergencial ajudou muito essa população a não passar fome mesmo durante a pandemia. Tem a alta do dólar, que isso aí já é uma conjuntura internacional, o dólar está aumentando no Brasil até um pouco mais, porque o real vem sofrendo aí nos últimos 2 anos, aí vem sofrendo uma desvalorização grande, mas o dólar está mesmo em alta.
As exportações para a China, isso o Brasil, infelizmente, não tem nenhum controle. A China teve a famosa recuperação em V, que o Guedes, como o brincalhão que falou que o Brasil estava se recuperando em V. Nem os Estados Unidos está se recuperando em V, só a China. É o único caso no mundo, recuperação em V é o quê? Malditos comunistas estão se recuperando. Isso ele não fala, né? Mas tudo bem. O que é recuperação em V? Por causa da pandemia, né? Todos os países que sofreram com a pandemia, a economia vai caindo, aí bate ali no poço, e aí ela sobe muito rápido também. Na mesma velocidade que caiu, ela sobe de novo quando a pandemia dá uma aliviada. Não é o que está acontecendo na Europa, não é o que está acontecendo nos Estados Unidos, muito menos no Brasil, que nem bateu direito no poço ainda. Estamos acabando de, talvez, pelo que parece, bater no poço. E ele já está dizendo que a nossa recuperação está sendo em V. Pois vamos ver. V pode ser que um dia, porque vocês vão ver. Pois é. Vem ver a merda que você está fazendo, Gui. Você vai me dizer que o Guedes não sabe que a nossa recuperação não está sendo em V. É um brincalhão. Não, ele é só um ilusionista. A gente tem um bobo da corte na economia, né? Sim, ele virou um bobo da corte já. Sim. Pois é, já está virando um troço infantil, entendeu? Mas beleza. Aí, como a China está se recuperando em V, ela voltou a consumir e é um mercado consumidor gigantesco. Então, o preço dos produtos, principalmente os produtos agrícolas, que é o que a gente vende muito para lá, subiu muito, né? O produtor brasileiro não é burro, então ele está vendendo, ainda mais com a alta do dólar, ele dá preferência a vender lá para fora. E é algo que a gente ainda não, na mídia ainda não está falando tanto, mas vai falar, talvez já na semana que vem, do aumento do preço dos combustíveis. Os combustíveis estão aumentando, a tendência é aumentar mais ainda. Já prevendo isso, o preço dos outros produtos tende a aumentar também, porque, claro, depende de combustível para o transporte desses produtos. Então, assim, a tendência, eu já vi muito economista falando que a tendência não é parar aí no arroz e no óleo de cozinha. Inclusive, eles acham até que o arroz, o óleo de cozinha e tal, devem dar uma aliviada, mas que vai ter aumento em outros setores, principalmente nos combustíveis. Então, rapidinho, só para deixar claro, esse dólar alto não é só por causa da pandemia, não, gente. Porque com o Guedes, antes da pandemia, já estava muito alto. Nós estamos pagando, na verdade, estamos pagando literalmente o preço por aquele dólar alto lá atrás. Porque veio a pandemia, a coisa já estava alta, ficou muito mais alta, estão batendo 5, 6. Se tivesse um câmbio mais controlado lá atrás, que é o que eles tinham proposto e não fizeram, hoje não estaríamos passando por isso. Agora, claro, o dólar valendo R$6, o produtor não vai vender. Em vez de ganhar R$1, ele vai ganhar 6. Aí ele vende lá para fora. Olha, não vamos esquecer que o nosso bobo da corte da economia, o ex-futuro padrão do Ricardo, falou em fevereiro que se o dólar batesse, pro dólar bater R$5, a gente tem que fazer muita besteira. Bateu R$5 na outra semana. Tipo, ele falou isso, na semana seguinte bateu R$5 e desde então é daí para cima. Acho que a gente chegou... Bateu antes da pandemia, tá? Só para ninguém falar, foi por causa da pandemia. Não, já estava assim antes. Sim. E assim, e o que me parece, e aí, assim, eu vou jogar pro Ricardo e vocês complementam também, assim. Tudo que o Rafael falou é verdade, né? Tem a China comprando muito, tem a alta do dólar, que deve ser o que está impactando provavelmente no aumento dos combustíveis, porque a gente também passou a refinar menos e importar mais gasolina. A gasolina importada num dólar desse patamar, assim, pra vocês terem uma ideia, gente, eu sou designer, né? Então, assim, eu trabalho com máquinas, né? Com computadores, PCs um pouco mais parrudos que a média das pessoas, né? Trabalho com computação gráfica e tal. A placa de vídeo que eu tenho, que tem 3 anos mais ou menos de uso, se eu for vendê-la hoje, ela provavelmente vou vendê-la pelo mesmo preço que eu paguei há 3 anos atrás. Tá? Uma placa que, sei lá, segundo o próximo lançamento da NVIDIA, que agora, tipo dia 24 desse mês, é tipo 2 gerações abaixo.
2 gerações inteiras abaixo. Se eu botar lá para vender hoje, eu vendo quase pelo mesmo preço, ou quase pelo mesmo preço que eu comprei há 3 anos atrás. Então, eu acho que um pouco dessa ilusão do dólar alto... Assim, o que acontece é que eu acho que o governo ligou o F de controle cambial, né? E para ele, pensou eleitoralmente, bom, se o agro está comigo e o agro exportar R$18 o dólar, os caras estão felizes pra caramba e eu tô feito. E esqueceu ou fez o cálculo político errado desses reflexos que a gente está tendo agora, que é o arroz não ter estoque interno e o arroz ir para R$8 o quilo, né? E aí a gasolina que ele achou maneiro importar dos americanos agora custar o triplo. Enfim, ninguém sabe... Porra, eu estou querendo tentar não falar palavrão no nosso programa, em respeito ao nosso público. Mas é que é difícil, poucas vezes na vida ver um governo que sabe porra nenhuma de nada. E é muito chato a gente que é cidadão, leigo, né? Eu sou você olhar e falar assim, cara, visivelmente está fazendo besteira. Aí você comenta ali com seus amigos, né? Com a sua bolha, faz sua crítica e tal. Aí passa uma semana, passa 2 e você fala, porra, tá vendo? Eu falei que estava fazendo besteira. Então vai para aquela pergunta. Está fazendo besteira porque não sabe? Está fazendo besteira de propósito? É muito enlouquecedor isso, né? Deixa eu dar uma cortada no roteiro, que agora seria o Ricardo falar. Perdão, Ricardo, mas já que você levantou a bola, eu tenho que falar. Porque eu tô passando isso, a questão que você falou de insumos de informática, com um amigo aqui, o Ismael, que é nosso grande designer também, e sempre nos ouve. Ele tá desesperado, porque ele teve um problema na placa-mãe dele e foi em vez de comprar uma nova. Nós chegamos na loja para ver, era meio empurrado, uma placa fraquíssima. E ele tá desesperado, tá revoltado e com razão, porque ele fala, o pessoal que é ligado à tecnologia sempre começou aquele papo de ser liberal, que é o governo que atrapalha tudo, deixa tudo fluir, sempre vieram com esse papo. O que aconteceu? Entrou um governo que deixou tudo correr frouxo, o dólar subiu e agora ninguém consegue comprar nada, ficou tudo absurdo de caro. Gente, desculpa, nosso ouvinte, mas você não pode achar natural nós pagarmos quase R$10 mil no novo PlayStation 5 que vai vir, porque o dólar tá lá em cima. É isso que aconteceu. Porque não precisa disso não, Fernando. Fernando, é o governo que atrapalha tudo. Não estou entendendo a sua queixa. É o governo, os caras estão certos. Deixaram tudo solto, o dólar valorizou absurdamente, deixaram o câmbio frouxo, aí tá nessa situação que nós estamos vivendo. Então isso tá me dando um tapa na cara. Isso está sendo um tapa na cara da galera adolescente, jovem de Facebook, que lá no Twitchcando stream, que ficavam ouvindo Kim Kataguiri e falavam essa besteira de liberalismo. Olha o que é ser liberal. É isso na prática. Nenhum governo faz isso. Não deixa a coisa correr frouxa. Gente, não pode olha só, correr frouxa. Eu quero deixar alerta aqui para o popular que esteja nos ouvindo, que, por exemplo, o Fernando citou agora, por exemplo, o valor do PlayStation, né? Aí, de repente, você tá ouvindo assim, pô, PlayStation, o seu Xiaomi que você vai comprar para trocar o seu celular, porque eu vou te falar uma coisa, as pessoas, os amigos aqui devem concordar comigo. Eu troco de celular uma vez na vida, eu uso celular até gastar. Mas o que eu conheço de popular que gosta de trocar de celular de 6 em 6 meses é quase um fetiche. Mas tranquilo. Cada um faz o que quiser. Claro, gente, a gente tá falando de dólar, agora a gente falou de tecnologia, mas o dólar tá influenciando. Porra, esse é vintage. Isso é relíquia. Mas assim se atende. Isso é relíquia. A gente está falando de tecnologia, mas o dólar que nós estamos falando está afetando o teu dia a dia. O pão que você está comprando vai aumentar. Se prepara para o pão aumentar. O arroz vai aumentar. O combustível Deixa eu falar vai aumentar. Isso do arroz. Se prepara. Faz um boletim do mercado. Deixa eu falar do arroz, que é rapidinho. Um outro fator que teve no arroz é que assim, a Tailândia produz arroz e não produziu. Com isso, teve mais pressão ainda em cima do arroz, porque o chinês quer comer arroz. Ele precisa comer todos os dias, como qualquer pessoa no mundo. Então, isso faz uma pressão no preço do arroz. O que as pessoas têm que entender, que às vezes não fica claro, e aí a gente vai nessas coisas do PlayStation, é o seguinte: eu tenho aqui uma caneta. Essa caneta aqui, que parece um arroz comprido, é produzida no Brasil por R$1, né? E ela é vendida lá fora por $1. Então, esse dólar, quando chega aqui, ele produziu por 1, vendeu por 5.
porque o dólar chega aqui e custa 5. Só que aí, ele, para botar na papelaria, ele vai querer o quê? Ele vai querer os mesmos 5 que ele ganha lá fora, porque é isso, qualquer um ia querer. E aí a caneta, que custa para fazer aqui R$1, é vendida por $1, vira 5, e vai ser vendida na papelaria por 5. E se o dólar for a R$10, ela vai ser R$10, e por aí vai. É só isso. É só isso que acontece. Sem controle, sem algum grau de controle governamental, sem dúvida. Isso. Quando isso é caneta... Aproveita, deixa. Fala do nosso querido PM aqui do Rio. Quando isso é caneta, é PlayStation, é não sei o quê, tá tudo bem. Quando isso é comida, se for só arroz, tá tudo bem, que aí, como diz o outro lá, come macarrão. Agora, quando é com tudo, não dá. Aí quebra. Porque aí começa... Bom, se o dólar hoje é 5 e a caneta custa 5, o dólar amanhã é 5,30, a caneta é 5,30. O dólar depois da manhã é 5,40, a caneta é 5,40. Então, o mesmo vale para o arroz. E quem se ferra nisso? Quem se ferra nisso é quem não tem proteção, que é o pobre. É isso que a pessoa não entende quando fala o imposto inflacionário. Inflação é imposto em cima de pobre. É um negócio que quebra o pobre. Por quê? Porque o cara recebe o salário dele é R$1.000. Aí a caneta, vamos chamar de arroz agora, que é uma coisa que se come, a caneta que é R$5 o quilo da caneta, passa a ser R$6. Então ele já teve uma perda do poder de compra, já foi taxado quando recebeu o salário. E aí vai aumentando, vai aumentando. Na minha época lá, quando eu era mais novo, as pessoas com dinheiro no banco tinham um mecanismo que chamava overnight. O cara depositava aquilo ali, e aquilo ali te dava a inflação e o dia. O que é o overnight? Você empresta dinheiro, entendeu? Empresta dinheiro. Então, aquilo tinha a operação do dia. Como a inflação era muito alta, você estava sempre ganhando, não importava a taxa do dia. Porque a taxa do dia é a taxa que você empresta o dinheiro. Então, eu vou me emprestar R$10, o Fernando me devolve 11. Mas a inflação ia para 15. Então, se o Fernando me devolve 11, pouco importa, porque a inflação era muito maior. Então, era só um mecanismo de corrigir o dinheiro pela inflação. E aí o cara estava isento, saía-se melhor nisso. Então, quem tinha dinheiro já se defendia. Agora, quem era pobre se ferrava. Então, inflação é um negócio horrível. Aí o cara vem falar essa história do dólar. Claro que um dólar alto é bom para exportação. É aquilo que a caneta custa R$1. Eu vou vender a caneta, vou ganhar 5. É ótimo para mim. Mas chega num limite que eu começo a escassear coisa dentro do país, porque você só vai querer vender para fora, pô. Claro, estão pagando R$10 por uma bique, eu vou vender aqui dentro por 50 centavos? Não vou. É isso. Não, e tem, por exemplo... Eu não sei onde é que essa gente inventa tanta teoria e tanto negócio que vai para lá, volta para cá, para dizer que é bom, que é ruim, que é não sei o que. Gente, mas sabe o que acontece? Ô, Ricardo, sabe o que acontece? Essa é a minha crítica com os meus amigos e parentes, até economistas. É uma crítica informal, né, dos amigos. Falam assim, gente, o problema é que economia tem a pretensão falsa de ser ciência. A economia é uma ciência. Tá, assim, é ciência... Talvez no mesmo grau em que, sei lá, ciências sociais é ciência. Não é uma ciência exata. Tem uma ciência por trás, tem protocolos e corolários. Tem, beleza. Mas, assim, se você olhar para a economia sem olhar para a sociedade, adiantou porra nenhuma. Isso não vai a lugar nenhum. Então, assim, toda vez que eu vejo esse papo muito liberaloide, que esquece que não está na Suécia... Que é um pouco o Paulo Guedes faz isso, assim. Ele analisa o país como se ele fosse ministro da Fazenda da Suécia, dos Estados Unidos, da Inglaterra. Ele esquece. Ele chegou a falar, pô, a gente de repente descobriu que tem 30 milhões de pessoas desamparadas. Pô, caralho, você realmente descobriu isso agora? Ele descobriu e nunca tinha reparado. Ninguém tinha reparado nisso. Agora é a moda desse governo. Ontem o Mourão foi dizer isso também. A gente viu que é diferente. Como que é diferente? Viu como? O que é isso? Então, e a gente está falando o que desde quando? Até o Suplicy está falando isso. A gente descobriu. Ontem o cara falou isso na CNN.
Ele falou com todas as letras. A gente descobriu que há muita desigualdade no Brasil. Oh! Tá todo mundo louco. Sim. Então, não tem a menor condição, entendeu? Tipo assim, o problema é o seguinte, tá numa situação que, assim, não tem a menor condição de você continuar um debate, entendeu? Por exemplo, se eu tô na CNN, eu não vou poder fazer isso se eu for jornalista da CNN, mas se eu tivesse jornalista da CNN e o vice-presidente da República manda uma frase dessa, a gente descobriu que o Brasil é muito desigual. Fala, meu, então só, terminou essa entrevista aqui, parceiro, tipo, chega, assim, não tem como esse debate ir adiante. Eu não tô debatendo com a criança de 10 anos, entendeu? É muito ridículo, é muito patético, sabe? O outro lá que ia ser, que eu não peguei o emprego, graças a Deus, agora, mas é assim, o outro lá vem e vira e diz que o dólar agora acabou a farra de empregada doméstica aí pra Disney. A cabeça do cara. A cabeça do sujeito é isso. E é engraçado, Ricardo, que o que mais me incomoda é a ausência de projeto. Porque quando a gente fala do câmbio, a gente fala do tal do câmbio competitivo, que é um câmbio que ao mesmo tempo ajude as exportações, mas você não penaliza o consumo interno. Quando você tem um câmbio supervalorizado, né, você está prejudicando a questão interna. Favorece a exportação, favorece, mas você acaba prejudicando a questão interna. Então, o que mais me incomoda é a ausência de projeto. Você tem que ter o câmbio competitivo. Não dá para ser $1 ser R$1 como era antigamente. Se você fizer isso, você acaba com a indústria nacional e fica todo mundo pobre. É furada. Isso aí, historicamente, qualquer análise política econômica do mundo... A Argentina aqui do lado que não nos deixa mentir. Não funciona. Nunca funcionou. Você pegar, por exemplo, o desenvolvimento do Japão, ele passou por ter o ien super desvalorizado frente ao dólar para melhorar a exportação. Mas qual é a diferença? Lá tinha um projeto. Você, ao mesmo tempo que tinha esse câmbio competitivo, você tinha um governo forte chegando na reindustrialização do Japão. O problema aqui é que o dólar está altíssimo, está ajudando uma exportação, que é a exportação do agronegócio de commodity. Não está ajudando a indústria, porque não temos indústria. Então não está valendo a pena. Você está acabando a economia com o consumo interno, está tudo ficando muito caro, inflação disparando, e você não está gerando um emprego em uma indústria, porque não tem plano. Então é isso. O problema do liberal é esse, essa mania de não ter projeto de nada. Deixa tudo solto que Deus resolve as coisas, Deus mercado resolve as coisas. Não resolve. Não adianta ter esse câmbio desvalorizado para ajudar a exportação, se você não tem um projeto industrial que o industrial está gerando, está vendendo mais, gerando mais emprego. Você simplesmente botar o câmbio alto para melhorar a venda da soja nasceu lá e não gera tanto emprego assim. Se você não tem uma indústria para agregar valor, não está gerando emprego nenhum. Então, um câmbio desse naipe, sem projeto industrial, é burrice, é maluquice. Está todo mundo perdendo. E só alguns estão ganhando dinheiro. E com isso, a desigualdade está aumentando. Eu vou até dar um exemplo, e até para a gente puxar para o outro aspecto desse negócio, né? Que assim, você falou sobre a questão do equilíbrio cambial, né? O dólar não pode ser 1 para 1, mas também não pode ser esse dólar maluco. E aí eu me lembrei, por exemplo, eu citei aqui o exemplo da placa de vídeo, né? Do computador aqui. A última geração dessas placas, que sai agora, em setembro, a placa mais... Tipo, não é a top, que a top é um negócio muito específico de uso, mas o top deles vai sair a $699. Foi um choque até para o mercado. Assim, todo mundo olhou e falou assim, caraca, essa placa, com esse grau de processamento, está saindo a $699. $700, vamos dizer. $700. A preço desse câmbio de hoje, quanto é que está o câmbio? 5,50? Vou botar 5, tá? Vou botar 5 que não é verdade. Essa placa custaria para nós R$3.500, tá? Quando ela chegar aqui, de verdade, daqui a um mês e pouco, ela certamente será vendida a mais que 10 mil. E aí, assim, margem de lucro, imposto, etc. Mas ela vai ser vendida a mais de 10 mil reais. É impossível, né? Virou um negócio impossível. Não tem a menor condição de comprar essa placa. Num câmbio mais razoável, a meio termo, ela vira viável. Assim, eu junto uma grana, invisto, é um investimento profissional e tal, não sei o quê. E aí eu me lembrei de, por exemplo, muita indústria que tinha de montagem de laptop no sul do país. Isso eu cheguei a indicar para muitas pessoas. Você disse, eu queria um laptop mais robusto, mas eu não tenho dinheiro para comprar um Apple, eu não tenho dinheiro para comprar um Dell top de linha.
tinha umas empresas no sul do país que devem ter quebrado todas, eu nem sei, aqui estou falando, talvez tenham quebrado todas, que customizavam um laptop. Então você chegava para ele e falava assim, olha, eu quero um laptop com esse processador, essa placa de vídeo, essa tela X saídas USB. É uma indústria puramente de montagem, né? Não se fabrica nada disso aqui, USB, placa de vídeo, placa-mãe, né? Talvez no máximo uma carcaça de plástico, né? Deve ser fabricado na China. Mas é basicamente uma indústria de montagem que ficava relativamente competitiva. Os caras conseguiam montar umas máquinas bacanas que saíam mais barato que um Apple, com a grife fechada, um Dell top de linha, um Samsung top de linha, saiu um laptop maneiro, assim. Esses caras morreram. Isso deve ter quebrado. Então, assim, nem a indústria de montagem, que não é o cara que está fabricando o processador, nada. É o que a Zona Franca faz. Isso vai quebrar, irmão. Isso não tem como funcionar. Entendeu? Porque se a peça em si que você compra para montar alguma coisa já é inviável economicamente, até a nossa indústria de montagem já foi para o espaço. Ou vai para o espaço aí nos próximos meses. A gente tinha falado sobre mecanismos para dar uma segurada nisso. E aí eu me lembrei que eu vou puxar agora, que é o seguinte, um aspecto desse governo, eu vou falar especificamente do presidente, tá? O presidente do Brasil, ele é um cara, assim, se tem uma coisa que ele faz bem pra caramba, é tirar o cu da reta. O cara é genial, assim, ele é, assim, porque assim, eu vou dar um histórico rápido, ele escapou de uma tentativa, de um ataque terrorista no Exército, conseguiu ser absolvido e ir para a reserva. Aí ele conseguiu passar uma eleição falando os maiores absurdos do mundo, escapar de todos os debates e ser eleito. Na pandemia, ele conseguiu empurrar a culpa dos 130, 135 mil mortes que a gente deve estar chegando agora para os governadores, para o STF, para todo mundo, mas ele não tem culpa de nada. E agora ele tentou empurrar a culpa desses R$8 no quilo do arroz o varejo. Ah, não, tem o supermercado, o dono do Mundial ali, se ele for patriota, volta a ser R$4 o quilo. Que é uma sacanagem, assim, porque ele está pegando um problema estrutural e empurrando para o varejo, que não deve estar com margens de lucro tão altas assim, enfim. Tem lá, enfim, o problema não são eles. E aí eu quero falar sobre isso, assim. O Ministério da Justiça começou a querer notificar supermercado. Eu falei, já vi isso aí, tabelamento de preço, qual é o que vai aparecer agora? Então, eu vou puxar aqui o Rafinha tá calado, não tem bom, vou puxar pro Ricardo, depois vai pro Rafinha. Assim, eu vou rápido. É porque esse governo, você vê a que ponto nós chegamos. Ele nos faz defender o Abílio Diniz, né? Os donos de supermercado, que agora o cara bota a culpa no dono de supermercado. Também bem feito, porque são todos amigos desses caras aí. Então eu quero que a loja Van vá para o quinto dos infernos, vá à falência, que se dane. Bom, em 86, metade da bancada não era nascida. O Sarney tinha um plano cruzado. O plano cruzado controlava, como todos os outros planos que vieram, tentava controlar a inflação no tapa, né? Dizendo assim, não pode. E aí tinha um negócio. O que eles fizeram? Fizeram um tabelão e aí tudo tem que ficar dentro daquilo. Acaba aquela história do picolé, que é 79 centavos hoje, virar R$1 amanhã. Como é que ele acaba? Na marra. Então, quem trocasse o preço, ia uma figura lá, que era uma dona de casa, um cidadão comum, chamado fiscal do Sarney, e dizia, olha, esse comerciante safado, ele está aumentando o preço do picolé. Então, isso é uma loucura, porque é impossível. Fecharam o mercado. Chegaram a fechar o mercado. Fechava mercado, ficavam com raiva do cara. O cara tem lá a sua vendinha, eu comprava coisa lá, o cara ficava com raiva do cara, explorador. A culpa da inflação passava a ser daquele cara lá que tem uma banca de jornal que vende um pirulito Zorro por um preço muito mais alto do que era para ser, porque era tabelado. Olha, isso não é a questão de você ser liberal ou não. Isso é uma coisa óbvia. Imagina você compra uma... Vamos explicar que é muito fácil de entender. Você vai numa birosca em Madureira
e tomo uma Coca-Cola. Eu adoro, vou lá, meus amigos de Madureira, eu adoro Madureira. Custa não sei quanto, nem sei quanto é que está uma Coca-Cola de lata lá em Madureira, deve estar uns R$4,50, bem gelada, ótimo, beleza. Aí você vai tomar a mesma Coca-Cola no Copacabana Palace, e ela tem que custar a mesma coisa. É óbvio que isso não faz sentido. Então é óbvio que não dá para você tabelar as coisas assim, porque são coisas diferentes. Cada lugar tem uma relação de preço. Imagina você fazer isso, e fora o tipo de controle que eu acho que nem, sei lá, nem a SS nazista, nem o... Eu não sei como é que iam controlar tanto preço. Só se virar uma coisa policialesca, todo mundo policiando o preço de todo mundo. Então não dá. Algumas coisas você pode ter parâmetros. É óbvio que você pode fiscalizar algum abuso. Você tem que tomar cuidado com o monopólio. Mas, assim, tem coisa que não faz o menor sentido. Aí veio o Bolsonaro aí, com esse negócio que foi até Fernando que falou, que o governo não tem planejamento de nada, e fez esse fenômeno. Olha, está vendendo arroz para fora. Por quê? Porque o arroz está com preço bom para fora. O cara vende para quem ele tem o melhor preço. Aí agora o que os caras fizeram? Não, então a gente não tem estoque regulador, porque era uma coisa que tinha que ter, talvez, porque comida, gasolinas, insumos essenciais. Não precisa estoque regulador de Coca-Cola e Guaraná. Agora tem coisa que tem que ter estoque. É isso. Aí o que o cara fez? Bom, eu não sei o que fazer, o arroz subiu, vamos tirar a alíquota da importação do arroz, agora o arroz a gente importa. Aí fica assim uma via de mão dupla. O arroz sai, olha para o outro, dá tchau, opa, e entra o arroz lá. É isso. O arroz está viajando para a Europa, cara, mais do que você. Ele vai lá, bate, é revendido para cá, importado, pô. Realmente é incompreensível. É um nível de desorganização impressionante. E eu queria deixar só uma dica aqui para os nossos amigos mais à esquerda. E eu digo essa com o maior carinho. Esse é o momento de limpar a barra do MST. Tá? Porque o MST é hoje um dos maiores produtores de alimento, de orgânico, da América do Sul. Entendeu? Fornece aí para um monte de município. Assim, agora, meu irmão, é o momento de mostrar. Olha o que a Organização Agrícola Familiar produz. E bate recorde. Assim, agora era um ótimo momento. Fica essa dica aí para quem conhece o Stedley ou conhece alguém lá. Porra, é o momento de limpar a barra do MST agora, cara. Tipo assim, porque eles podem. Porque é isso. Assim. Porque nesse jogo da exportação do arroz a R$5, você também está ferrando um pouco o cara que está ferrando a agricultura familiar, a agricultura menor, né? Que na verdade é quem produz a comida, boa parte da comida que a gente consome. Porque esse grande agricultor, ele está lá exportando a R$5 do dólar, está lucrando bastante, apesar de que os insumos dele também em dólar, ele está ferrado. Mas o agricultor local, ele não está exportando esses R$5, ele está vendendo para cá ao preço que ele pratica. Claro, ele pode até pegar uma carona agora nesses mesmos R$5, mas assim, a grosso modo, ele não está ganhando, ele não está lucrando nessa margem, entendeu? E o insumo dele continua pagando igual, custando dos mesmos R$5 que o cara do agro, que inclusive compra em quantidade, o preço deve ser menor, enfim. Tá descacetado, gente. Tipo assim, eu acho que era uma hora da gente fazer uma pressão popular, eu diria, assim, de alguma maneira, nesse tipo... porque assim, não tem... A verdade é o seguinte, né? Essa discussão, ela nunca populariza, né? A gente estava aqui falando dessa coisa do economês, e a verdade é que a galera quer que mantenha hermética aqui. Eu acabei nem fazendo minha crítica ao pessoal da economia. Eu acho que assim, o papo economês fica muito hermético. A frase do Ciro do trigo é dólar, pão é trigo, trigo é dólar, irmão, é genial, porque é isso. Assim, tá me ouvindo falar, tá enjoado, esse papo esquerdista, tô enjoado, tô cansado disso. Se tomar um engove, também custa em dólar. Nada daqueles insumos médicos, nada disso é fabricado aqui também. Então, tá enjoado, vai tomar um engove lá, vai estar mais caro também, otário. Então, assim, a gente precisa popularizar essa discussão mesmo. Negócio que esquisito.
Já estão chamando. Não, já tinha jornalista aí dizendo que o Bolsonaro mudou. Ele era liberal, agora ele era liberal, agora está dando merda, ele quer voltar a ser nacional desenvolvimentista. Ele é nacional desenvolvimentista? Assim, isso é nacional desenvolvimentismo, por acaso? Explica aí, Pastor. Existe um fenômeno, esse é um fenômeno recente mesmo. Assim. No passado até podia ter, mas como os meios de mídia eram menos difusos, né, eram mais concentrados, então acabava tendo naturalmente um filtro maior. Como hoje em dia todo mundo tem a possibilidade de gerar repercussão, de ser ouvido, a gente gerou algo engraçado. A quantidade, e como a nossa direita é uma direita muito nova, é algo novo no Brasil, essa direita, é uma galera que não tem esse costume, no geral não acompanhava tanto assim a política, muita gente começou a acompanhar agora. Então, esse fenômeno da solução fácil, solução entre aspas, tá? Porque não soluciona nada, mas da solução fácil para problema complexo é algo que vem e volta o tempo inteiro. E essa bravata aí do Bolsonaro em relação ao preço dos alimentos, jogando a culpa para os supermercados, que são a ponta da cadeia, qual é a diferença se ele foi ver a quanto isso chega no supermercado, por acaso? É claro que não foi, porque é um estúpido, então não tem a menor noção. Mas o que me incomoda não é o Bolsonaro ser o estúpido, porque ele é o estúpido, a gente sabe que é. Eu acho até que é capaz dele achar mesmo que o arroz está caro por culpa lá do Abílio Diniz, do senhor João Guanabara, pro Pedro Mundial, não sei, ele pode até achar isso mesmo porque ele é alguém tacanho. O que me impressiona é, por exemplo, o Ministério da Justiça embarcar nisso, o Ministério da Economia embarcar nisso, porque eles sabem que não é isso. Eles sabem que não é essa a solução, você taxar cobrar patriotismo de dono de supermercado. Só que como eles estão mais preocupados, primeiro em manter o seu carguinho, a sua boquinha, e em segundo em jogar para a galera uma cortina de fumaça para essa responsabilidade não colar no governo, eles jogam esse tipo de bobagem. E aí, como está virando tradição no Bancada Carioca, é bem feito para os donos de supermercado, burros, que estavam só focados em reforma trabalhista, reforma da Previdência, para ferrar os próprios funcionários, e conseguiram, porque assim, a classe trabalhadora que mais se arrebentou com a reforma trabalhista, que, a bem da verdade, foi no governo Temer, mas que já teve a chancela do novo governo, foram os funcionários do supermercado. Se eles já se ferravam antes, com a reforma eles se arrebentaram. Você pode perguntar para qualquer um que trabalha em supermercado. Eles se arrebentaram de uma forma inacreditável. Então, só focaram nisso. Não ligaram por estarem colocando um grupo de neandertais que não fazem a menor ideia do que fazer para tirar o país do buraco, que ainda ganharam uma muleta que foi a pandemia, porque senão ia ficar mais claro ainda que eles não têm projeto de nada para nada. Então, agora, bem feito, viraram o bode na sala de um problema grave. É um problema que eu concordo até com o que o Rico falou em relação ao economês, mas eu acho que nesse caso específico vai ser de muito fácil entendimento do popular, porque ele vai chegar no supermercado e ele vai ver tudo mais caro. E são as coisas que ele compra, não é a Nutella que está mais cara. É o óleo de cozinha, é o arroz, é o feijão. Daqui a pouco, Rafael, eu acho que vai ser mais fácil de entender que deu merda. O meu problema é que nego é muito bom em desviar a culpa, né? Tipo assim, porque não custa nada. Daqui a pouco você começava a ver assim, porra, tá tudo caro pra caramba. Porra, o PT. Aí vai vir o PT de 5 anos atrás. Assim, irmão, cacete, isso não vai acabar nunca. Mas continua, assim, continua. Se eu fosse desse governo aí, eu ia estar muito preocupado. Assim, isso aí, o preço de alimentos, dos insumos básicos, alimentos e combustíveis principalmente, combustível não é nem porque, não, o cara está preocupado com o preço da gasolina para botar na Mercedes. Não, burro.
o combustível influencia o preço de tudo. Nada chega via cano para você. Tudo entra num caminhão para chegar no supermercado, para chegar até você. Então não seja igual esses youtubers policial estúpido aí, que acham que o preço do dólar só influencia quem vai para a Disney. Depois a gente vai até falar sobre isso aí, né? Ainda tomou uma invertida as mulheres, né? Sempre as mulheres trazendo um pouco de conhecimento e derrubando um bando de estúpido que tem um monte de seguidor tão estúpido quanto. Mas depois vamos falar sobre isso. Quem não viu o vídeo, a gente vai destrinchar melhor isso daí. Mas eu até me perdi já na revolta. Então, bem feito para os donos do supermercado. E eu acho... não, lembrei. E a população, eu acho que a população vai pescar. Porque a primeira coisa que o pessoal vai falar, e a Globo vai ajudar a fazer isso, porque, né, é do interesse dela. Não sei, Rafinha, não sei, porque o Guedes é blindado. Não sei. Entendeu? Meu problema é esse. Isso aí não é tão diretamente ligado ao Guedes. Vai chegar no governo mesmo, diretamente. Mas é diretamente ligado ao Guedes. Né? Mas não vão resolver. Aproveitando esse gancho aí do Rafael sobre o vídeo lá com a menina, que a gente vai até fazer um videozinho vamos botar nas nossas redes lá, Fernando Mendonça pesquisa, eu vou fazer um videozinho com a Ianca, que ela foi uma das que deu a invertida lá no seu Gabriel Monteiro. O vídeo dela é um exemplo que, sim, o economista é complicado, mas quando você tenta simplificar, a coisa funciona. A Ian, que é a sua amiga, colocaram a questão do pão é trigo e trigo é dólar pro PM lá, o Gabriel Monteiro, que tentou, porque ele é um oportunista, tá ali para aparecer, então como ele escolheu um lado bolsonarista, ele se viu obrigado a tentar defender o liberalismo porque tá ali com o Bolsonaro, mas nem ele, você percebe, que nem ele sabe do que está falando. Então a menina explicou com conceito, com ideia. Olha só, o dólar influencia o preço dos alimentos. Não foi com lacração que ela colocou. Foi com explicação boa. Olha só, o dólar está influenciando aqui o preço dos alimentos. Aí o garoto, não sei, pá. Não, porque a gente ganha dinheiro com soja. Falou, ganha? Quanto que ganha? Mas e aí o resto, a indústria? Porque ele ficou sem argumentos. Entendeu? Então, temos... Aquele é um papagaio que passou no concurso da PM, né? Exatamente. Nada contra policiais militares, porque a gente aqui não é desses que fica... Nem contra os papagaios. Polícia, não. É porque esse cara, infelizmente, não é digno da corporação que ele está. Mas eu concordo com a crítica do Rico. A gente tem que aprender a popularizar os termos. E se tem uma coisa que você elogia o Ciro Gomes, é que ele popularizou alguns conceitos econômicos que é fácil de entender. É fácil de entender o preço das coisas ficando caro para eles, entendeu? A população percebe, não é à toa. Agora, só um rápido comentário que o Ricardo falou. Eu acho muito coerente o Bolsonaro. Porque é muito coerente o Bolsonaro agora virar o governo Sarney, né? Já era ditadura de um monte de coisa. Virar Sarney é bem a cara do bolsonarismo também, com os fiscais do Sarney. Vou te dizer, até o Paulo Guedes é um liberal até a página 4, você está entendendo? Porque ele foi sempre dono das empresas dele e mandava e desmandava, entendeu? Porque todo mundo pega o sucesso dessas pessoas e mede pela quantidade de dinheiro. Não é assim, gente. O dinheiro é bom. Agora, não é todo milionário. Não é só porque o cara é milionário que ele é um gênio, não. O cara pode ser milionário e não passar da página 4 ou ler o mesmo livro 3 vezes no original. Isso aí não quer dizer muita coisa. O que as pessoas têm que entender também é que o mercado financeiro facilita muito a pessoa burra, que é boa vendedora, virar milionário, porque aquilo é venda de alocação de dinheiro em título. Então, assim, quem acredita que aquele cara vai te dar um rendimento bom e ele vende aquele produto que diz, você pega o seu dinheiro, deixa comigo que ele vai render. É isso que é um bom vendedor. É isso Ricardo, que ganha dinheiro. Acabou. O mercado Agora, isso não quer saber... O cara é gênio da economia, não. Ele é um gênio de ganhar aquele dinheiro. Não quer dizer que ele saiba nada de geopolítica, não saiba nada de balança comercial, não saiba nada de nada. Ele dá sorte. Olha só, não quer dizer nem que ele tem caráter, porque assim, ele lecionou no Chile durante a ditadura e para ele não tinha problema nenhum aquilo ser uma ditadura. Ele achava tranquilo, pregava lá o seu liberalismo e tal.
no dia que invadiram a casa dele lá no Chile, provavelmente porque ele era brasileiro, estava no meio de um regime militar lá e aqui, o nego deve ter olhado assim, pô, esse brasileiro aí... A polícia foi lá e deu uma olhada na casa dele, deu uma bagunçada na casa dele. Ele chegou, a casa estava revirada. Aí o que você pô, tu olha e fala assim, cara, você vai virar uma pessoa crítica, né, ao regime que você eventualmente deveria. Não. Ele achou que não dava mais para praticar o liberalismo dele no Chile, e ele meteu o pé. Então, e não faz nenhuma crítica ao regime do Pinochet. Rico. O mercado quer saber de ganhar dinheiro, político quer saber de fazer política. É a mesma história do mercado, que o Bolsonaro é um nacional desenvolvimentista. O mercado, para mim, é um mundial. Esse mercado aí não... Pô... É a mesma coisa aqui. Que o Bolsonaro, na verdade, é um nacional desenvolvimentista. Bolsonaro é o que dá voto para ele, né? Quando o deputado votava junto com o PT defendendo uma indústria nacional. Aí ele viu que era vantagem para ele defender o liberalismo, agora ele é liberal. Não tem ideologia. O Bolsonaro não tem ideologia econômica. O Guedes não tem ideologia econômica. Quer saber do que faz é o melhor para ele. Se for para defender liberalismo, vão defender. Se for para defender indústria nacional, vão defender. Infelizmente é assim. São oportunistas que se filiam ao que é o melhor para eles no momento. E esse é o problema da política no Brasil. É muita gente nessa linha do tipo, o que está melhor eu defender? E ninguém aprofunda. E quem aprofunda é martelado, como é o Ciro. É isso, eu fechei minha participação. Eu vou passar por bancar, vou passar por dicas, porque senão vai sair caro esse programa. Vai passar de 1h30. Basicamente, bom, assim, eu acho que a gente ia mudar o nome do programa para Burrada Carioca, porque assim, a gente chamou de burro nos últimos 3 programas, não tá no gibi. E é isso aí. Tem que ter uma sessão, Rafinha diz quem é burro. Aí ele vai aí. Você vai lá, burro! Você é burro! Não, Rafinha, quem é o burro da semana, Rafinha? Não, o burro é o burro do supermercado. Tem que ser os burros do Rafinha. Tem que ser o trollado do emprego, burro. Eu voto, hein? Eu voto. Acho que é um momento da gente, expurgar os pecados. Eu fico me lembrando daquele cara que gravou aquele vídeo do Sérgio Cabral na enchente, lembra? Ele falou assim, na porra desse governador com essa cara de tartaruga ninja e não sei o que, ele faz um discurso maravilhoso e o cara falava, obrigado, você me livrou de um câncer. É meio isso, assim. Bom... a gente pode ter um quadro aí, o burro, o gênio e o burro da semana, alguma coisa assim. Mas não, o burro da semana não dá para ser no singular. Tem muita gente disputando o cargo semanalmente, está complicado. A gente faz o quadro O Curral. O Curral. O Curral. Quem é burro e quem é gado? Ó, vou por dicas. O Dicas da Semana. As nossas dicas aqui, seja lá do que for, de site, música, filme, Instagram, os perfis, o que seja. Quem começa o Dicas hoje? Posso começar? Vai lá. Filme velho. Não, filme velho muito bom, muito atual, tem a ver com os dias de hoje. Dossiê Pelicano. Esse é um filme de 1993, mas que é legal ver de novo. Eu não vi há muito tempo, vi de novo. As questões são atualíssimas. Para quem não lembra mais ou menos, não vou dar spoiler, mas é assim, sobre política, sobre Suprema Corte, sobre indicação de juízes para a Suprema Corte, como é que é feita essa indicação. Vale a pena ver o filme. Tem algumas coisas que são datadas pela própria linguagem cinematográfica da época, que era bem marcante, acaba tendo que ter umas coisas meio romance, meio amoroso, mulher bonita, né? O homem fazendo pose, essas coisas. Mas é um bom filme, vale a pena ver. Dossiê Pelicano tem no Netflix, quem tem, deve ter no YouTube também de graça. E aí, quem é o próximo? Posso ser eu?
A minha dica da semana, eu tinha até minha dica da bancada, eu tinha até uma outra, mas aí eu percebi que a gente já está indo para o programa 12, fora 2 que a gente gravou e não foram ar, então já gravamos 14 programas e eu ainda não indiquei o melhor filme da história, né? Então vou indicar os 2 melhores filmes, que é a série Poderoso Chefão. É a série Poderoso Chefão. O 2, para mim, é o melhor filme que eu já assisti. E o 1 tá no top 3 ali. Então, o 3 é que eu acho importante assistir na ordem, né? Assiste o 1, o 2, o 3. Todos estão na Netflix, então é bem fácil. Mas o 3 você só assiste porque ele tá ali para saber que existe. Não precisa rever no futuro, porque ele não tá no nível dos outros. Não é um filme ruim, mas não tá no nível dos outros 2. Então, eu acho muito importante assistir, principalmente para os homens do ouvintes do programa. Para as mulheres também, é um programa excelente, é um filme excelente. Só que, assim, para as mulheres, com certeza, tem outros filmes que tocam mais profundamente as questões femininas e tal. Esse é um filme muito, muito focado no masculino, e ele passa ensinamentos que eu acho muito importantes até hoje para todos os homens, relativos à família, à responsabilidade no dia a dia. Claro, tem uma coisa de ética masculina ali, né? Tem uma coisa de ética masculina ali muito... Isso, tanto em relação à família quanto em relação aos amigos, ao trabalho, etc. Claro que para ficar uma coisa mais interessante, usa-se lá a história ficcional dos mafiosos e tal, mas se você fizer uma análise assim, de outras camadas, você vê que muita coisa ali pode ser aplicada a todo mundo, deve ser aplicada a todo mundo. Então você aprende muito de como ser um homem, um pai, um marido, esse tipo de coisa com esses filmes. E fora que é um filme muito interessante, o 1 e o 2 são filmes muito interessantes, muito bem feitos, atuações fortíssimas. Claro que assim, você assistir hoje em dia, você vê muita coisa que você pensa, isso aqui não é novidade, mas não é novidade porque todo mundo que fez depois copiou. Os filmes são filmes da década de 70, se eu não me engano, 77, 79, alguma coisa assim, os 2 primeiros, que foi um na sequência do outro. Então, tá aí. Eu não preciso ficar explicando tanto, né? A maioria conhece os filmes, mesmo que eu não tenha visto, já ouviu falar. Então, tome vergonha na cara e veja. Fernando, vai eu. Aproveitando em homenagem que hoje é o Bancada 12, eu vou recomendar para quem ainda não viu o filme Legalidade, que conta uma história que muita gente não conhece. No Rio Grande do Sul o pessoal conhece bastante. A história de que teve a queda do Jânio Quadros e o João Goulart estava viajando na época, né? Então houve uma movimentação de setores de oposição de impedir que o Jango assumisse, né? E desrespeitando a Constituição. Queria dar um golpe mesmo. Isso foi... Estava na China, não estava? Acho que ele estava na China. Exatamente. Ele estava fazendo uma viagem na China e tal. E aí teve a influência americana para ele não assumir, né, lá o governo. Então, foi em 61, tá pegando um ano aqui, foi em torno de 1961. Então, houve um ensaio que acabou se concretizando em 64, de um golpe civil-militar ali. E por que não aconteceu? Porque, na época, o governador Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul, convocou a população e armou o palácio do governo, se não me engano, o Palácio Piratininga, se não me engano, o nome é esse. E ele armou todo mundo, a população do Rio Grande do Sul, em peso, apoiou o Brizola, todo mundo pegou em armas, então distribuíram armas, já estavam se preparando para uma guerra civil para garantir que o Jango assumisse. Então foi um momento muito tenso do país. Aí tem uma cena icônica que mostra o porquê rádio ilegalidade, porque o governo Leonel Brizola foi pegando a rádio principal lá do Rio Grande do Sul, ele encampou e começou a fazer discursos contra a tentativa de golpe, e esse discurso começou a repercutir no país inteiro, porque várias rádios começaram a repercutir essas falas do Brizola. Aí essa rede de rádio se chamou a Rede Legalidade. Então foi uma vitória, foi um movimento revolucionário vitorioso no Brasil, que não houve luta, porque vários
generais viram que não teria clima e começam a apoiar Brizola, então quem queria dar o golpe acaba recuando. E aí Jango volta e faz um acordo e assume a presidência. Então esse filme é muito interessante, tem a Cléo Pires, aparece figuras históricas, Leonel Brizola, inclusive o ator que fez o Brizola acabou falecendo, né, em 2019, o Leonardo Machado, uma pena que ele fez muito bem o papel. Aí aparece o Luiz Carlos Prestes, aparece o próprio Jango. É muito legal o filme de se ver e você aprende muito numa história brasileira que não é muito bem contada, que é a história da rede da legalidade. Então eu recomendo muito para ver esse filme, para a gente ver que o Brasil já teve bons exemplos. O ruim, e é legal também, porque o filme não se limita a contar só a vitória no Jango assumir. Ele conta um pouquinho a mais, porque as pessoas não sabem, mas quando tem o golpe e o Brizola é exilado junto com o Jango, o Brizola fica rompido com o Jango. Porque na cabeça do Brizola, o Jango não deveria ter feito acordo com a oposição. Deveria ter bancado e feito uma nova constituinte para impedir, para cortar de vez aquele movimento golpista, que acabou se manifestando em 64. Então o Brizola fica muito chateado, eles ficam anos sem se falar. E o filme mostra um pouco disso, entendeu? E aí tem até uma discussão sobre o Jango. Tem gente que, o Jango é o cara, tem gente que tem uma implicância com o Jango porque ele não teve ele não foi ousado de fazer uma transformação que impedisse esse tipo de golpe, Mas, enfim, o que importa dizer é que, graças a Brizola, o golpe foi em 64, não foi em 61. Era para ser em 61, era para ser ali. Ele conseguiu adiar esse golpe por um tempo. Então, o filme da legalidade, minha dica da bancada de hoje. Ô Fernando, outro dia eu estava passando em algum desses canais da TV a cabo e estava dando esse filme, mas já pelo meio. Aí eu preferi não assistir para poder assistir ele inteiro. Você sabe aonde que tem o filme? Olha, eu acho que está bem de fácil acesso. Se você pesquisar, acha. Nos PDTs pelo Brasil passou esse filme. Então, podem baixar, fique à vontade, porque a ideia mesmo é esse filme rodar. Não tem questão de copyright, não. É para pessoal ver. O filme, assim, eu conheci essa história, né? Por causa de aulas de colégio e tal. E aí, no pedaço que eu botei do filme, estava num dos discursos na rádio do personagem lá do Brizola. E aí eu identifiquei, eu falei, ué, que filme é esse? Eu nunca tinha ouvido falar do filme. Então, ele foi meio apagado, eu nem sei de que ano ele é, mas assim, 2019, tinha passado... Foi de agora, foi recente. Ah, então, tinha passado totalmente despercebido do meu radar. É uma história muito legal, assim, para quem não sabe, o Brizola era cunhado do Jango, e realmente isso que o Fernando falou é verdade, eles ficaram brigados muito tempo, não só pelo Brizola ter achado que o Jango não entendeu esse recado de 61 e deixou correr, na visão dele, Brizola meio frouxo, o que culminou com 64, mas também porque pelo Brizola eles teriam resistido com armas na mão ao golpe de 64. O Jango é que preferiu sair do país, foi para o Uruguai. E aí o Brizola viu que sem o Jango para liderar um movimento contra o golpe, não teria chance de ter sucesso. Eu tenho um livrinho aqui que perdoou muito isso. Eu tenho um livrinho aqui que é o Leonel Brizola, Legalidade e Outros Pensamentos Conclusivos, que tem umas transcrições de umas entrevistas que o Brizola deu. E é legal porque ele fala de comunicação, de várias coisas, e fala muito dessa questão. E mostra como ele ficou... Cara, aqui no livro, transcrever, cara, mostra como ele ficou revoltado do Jango ter deixado correr solto a história. Que ele fala, cara, não era pra ter feito acordo, era pra ter feito uma constituinte e castrado os caras. Porque ele já viu que já tinha uma parte da nossa elite já estava vendida, parte da elite, parte das Forças Armadas, já estavam vendidas ao ideário americano, que queria que o Brasil fosse simplesmente uma subsidiária americana e não aceitou. Tem que se falar isso. E tem que reza a lenda. Tem aquela coisa dos militares que foram formados pela academia, ou seja, academia brasileira, América Latina, e tinha um grupo de militares que tinha sido formado na Escola das Américas, que é uma coisa dos americanos. Reza a lenda que o primeiro... Quem foi o primeiro? Acho que foi o Dutra, se eu não me engano, que tinha aquela cabecinha Castelo Branco. Eu sei que isso aí aconteceu, só para contextualizar, aconteceu porque na época de Getúlio da Segunda Guerra, aí acabou que o Getúlio se alinha aos aliados e
parte das Forças Armadas brasileiras vão fazer treinamento nos Estados Unidos, e ali eles vêm com a cabeça totalmente virada, e ali começa a semente dessa subserviência à questão americana. Na verdade, alguém fez o paralelo outro dia que de 29 em 29 anos a gente tem um golpe, né? E é mais, a conta dá mais ou menos essa, 64, o Collor é mais um, e esse agora é um outro, né? Tipo, a elite brasileira de 29 em 29 anos, ela vira o jogo, ela força a mão para virar o jogo. Sim. Só para fechar, golpe... gente, senão a gente vai estender muito, só para ficar claro, o golpe de 64 não foi um golpe contra os comunistas. Os comunistas, na verdade, eram oposição a Jango, batiam muito no Jango, entendeu? Não foi um golpe contra ele, foi um golpe contra os trabalhistas que estavam ali no poder com Jango, então não foi por causa de comunistas. Foi porque eles não aceitaram que o Brasil tivesse uma política internacional independente de não alinhamento automático com os Estados Unidos. Foi basicamente e tem um lado dessa força aí que geralmente é ignorada ou é pouco falada, que na verdade, de novo, foi o cerne desse programa, que são as oligarquias agrárias. Quando ele falou em reforma agrária, meu irmão, acabou. Tomou uma peste de comunista. Outro dia eu tive essa discussão com um bolsominion, que ele falou assim: ou você é a favor da reforma agrária? Tá falando alguma coisa do MST? Acho que a gente estava falando dessa coisa do MST limpar a barra agora. Ele falou assim: você é a favor da reforma agrária? Eu falei: claro que eu sou a favor da reforma agrária. Aí ele falou assim: tá vendo? É um papo de esquerdista. Vê se tem reforma agrária, discussão de reforma agrária nos Estados Unidos. Eu falei: não tem, porque o Washington, lá, Thomas Jefferson, Washington, lá quem foi, um desses pais fundadores, fez isso no século XIX, entendeu? O Lincoln fez isso há 150 anos lá. Não, realmente, essa discussão lá não tem mais. Então, assim, e não tem jeito, gente. Assim, a gente tem 1000 calcanhares de Aquiles. Essa questão fundiária é uma que, se não resolver, também a gente, como civilização, a gente fica travado, né? A minha dica... Beleza, esse assunto vai longe, vai lá, Rico. Vai, dica aí é ótimo, o assunto é ótimo. A minha dica é um documentáriozinho simples, cara, que eu assisti foi sexta-feira. A minha mulher botou uma pilha, fui ver com as crianças. Aí até na hora eu olhei e falei: bom, mas esse tema é para eles. Aí o documentário, ele é tão claro, tão simples e tão para o grande público, que ele tá no 12 anos. Então eu acho que tá para as crianças, dá para assistir tranquilo. Quer dizer, tem uma questão do choque do tema em si, que é um documentário que está no Netflix, chamado Dilema das Redes. E aí ele fala sobre essa questão da rede social, e aí ele entrevista o cara que inventou o botão do curtir do Facebook, o cara que era presidente do Twitter, o outro que é do Snapchat, do Instagram e tal, e eles todos fazendo uma espécie de um meia-culpa e falando sobre essa questão da influência psicológica disso nessas novas gerações. E aí, cara, tem uns dados que são aterradores. Que é o seguinte: se você parar para fazer a conta, a primeira geração que pegou a rede social... porque, por exemplo, a geração dos meus filhos, e mais ainda será do pequeno Cezinha no futuro, eu já tive filhos já regulando isso com os meninos. Pode um pouco, não pode, na cidade não pode, isso aqui. A primeira geração, que é nascida em 96, mais ou menos, cresceu com isso crescendo junto. E aí o cara, ele começa a mostrar uns dados, assim, é a geração mais desestimulada da história, entendeu? Eles não aprenderam a lidar pessoalmente um com o outro. Eles podem estar um do lado do outro e tá cada um num aparelho. Eles não têm interação, é a geração que menos namora na história. Eles não namoram, entendeu? Eles foram capados, porque era uma época que isso não tinha muito controle, então eles são uma geração que não sabe lidar direito com as relações sociais. É claro que isso no Brasil tem um impacto muito menor, porque nós somos um país menos tecnologizado e tal. Isso seriamente é mais grave na Ásia, nos países desenvolvidos. Quantidade de suicídio infantil, desde que as redes sociais surgiram, cresceu tipo 150%. É um negócio assim que você vai vendo, caralho! Aí eu me lembrei, teve uma vez que a gente ficou brincando aqui, né? Assim, como é que você descreveria esse momento que a gente vive agora no futuro? Aí eu até brinquei e falei, cara, alguém no futuro vai falar assim: caraca, deixava a rede social, as crianças na rede social,
Pô, existia rede social sem nenhuma regulação. Porque essa parada é um negócio que vai ter que regular de alguma forma, entendeu? De alguma maneira. E a nossa geração, a nossa mesmo, assim, você como pai, eu também e tal, a gente vai ter que fazer isso na marra, galera. Porque, por exemplo, é a primeira geração que os moleques têm uns videogames que são maneiros pra caramba, assim, tipo, e uma coisa imersiva, e se deixar fica 18 horas dentro daquele jogo ali, é uma outra vida e tal. E a gente vai precisar restringir isso de alguma forma, porque o Atari não tinha esse poder sobre a gente, né? O PlayStation 1 não tinha esse poder sobre a gente. Agora é tudo muito sedutor, tudo muito forte, tudo muito, e principalmente que você vê isso no documentário, tudo muito feito por gente profissional. O cara que bota aquele botãozinho do curtir naquela posição, teve um profissional de psicologia, de não sei o quê, que orientou ele, bota aqui, porque aqui vai funcionar melhor. Então, assim, é uma arma, é uma puta de uma arma. Maneiro, entendeu? maneiro. Vou assistir, vou assistir. Que precisa ser regulada, né? Principalmente entendida. Por isso que eu achei bom, que é um documentário de 12 anos, dá para todo mundo ver, não é muito complicado. Então os caras lá falando eles próprios, as crianças podem ver. O meu filho terminou o documentário e apagou o Instagram do celular. Ele foi no celular dele e falou, apaguei o Instagram. Essa parada não. Eu falei, se você falou, eu só bato pau. Abraço, mas assim, abraço. vale a dica, é muito legal. Esse filme é muito bom. Eu recomendo para todo mundo que assistir esse filme depois comprar um desse aqui. Esse é vintage. Depois que você assiste... O Nokia. O Ricardo tá mostrando o Nokia, querido ouvinte. Liga não, tá mostrando o Nokia. Você quer jogar o seu smartphone fora. Esse aqui é muito bom. Só ele e o Cabo da Ciolo tem um Nokia desse, ouvinte, que não tá nos Esse vendo, só tá ouvindo. Bom, ó, e esse é moderno. O meu é mais moderno, a slide, ó. Desliga assim, é uma beleza. Eu tive um dessa geração que tinha touch. O problema é esse, Fernando. Eu só consigo falar com o Cabo da Ciolo, porque só eu e ele temos. Abraço, glória abraço. a Deus! Vamos lá, galera. Vamos lá. Alguém tem abraço para mandar essa semana? Eu tenho um. Eu vou mandar um abraço para um ouvinte nosso, o Daniel Henrique. É um abraço, como é que se diz? Nepotista, que é meu irmão. Mas ele assiste, tá sempre assistindo. Disse que deixou passar uns 2 programas, mas que tá botando em dia. Então, um abraço pro Daniel e para todos os nossos ouvintes. Tem que pôr em dia, hein? Vai cair na prova, hein? Tá atrasado, vamos cumprir esses 2 programas aí. Cara, eu vou mandar um abraço. Deixa eu ver para quem eu vou mandar um abraço. Não vou mandar um abraço para ninguém. Não, eu vou mandar um abraço. Eu vou mandar um abraço pro Júnior, que é o cara que, faz a manutenção da minha máquina, que é um cara gente boa pra caramba, apesar de ser bolsonarista raiz. Isso é raiz. Esse votou, eu fui lá corrigir a máquina e falei, tá arrependido? Ele falou, não, ainda não tô, porque não vejo possibilidade melhor. Tá equivocado, claro, mas é boa gente. Se não fosse, não mandaria um abraço. Um abraço pro Júnior, vai se arrepender ainda, hein? Vai vir parar na sessão da trollada do Rafinha daqui a pouco, hein? Mas é isso aí. Um abraço. Eu vou mandar meu abraço para todo mundo que está lá no grupo do Cirão Carioca no WhatsApp e nas nossas páginas. Por favor, estejam seguindo o Cirão Carioca. A gente não é nada sem vocês. Então, um abraço para toda essa galera que sempre prestigia, né, a bancada Carioca, esse projeto que não para de crescer. Ô, Fernando, e eu vou mandar um abraço através de você para a menina lá que deu uma zoada no Gabriel. Eu esqueci o nome, não me interessa. Manda o meu também. Deixar de ser trouxa porque foi merecido. É isso. Né? Ele vai editar os comentários dela, mas Eu achei bom que foram 2 meninas, porque com certeza esse bunda suja desse ex-PM aí, ele com certeza ele olhou 2 meninas jovens, bonitinhas, falou: vou jantar essas 2 aí, vou falar minha baboseira aqui, elas não vão ter nada para falar. Bem feito, burro. Com certeza rolou um julgamento cultural racial também, olhou uma das meninas negras, falou: olha, então eu vou... Com certeza foi, e não esperava que o nosso povo, a nossa juventude está
bem informado e estudando. É isso, Só faltou- o brasileiro nos surpreende, é sensacional. Só faltou ela no final falar, mas esse negócio de soja aí dá bilhão ou não dá bilhão? Só faltou Só isso. faltou isso. Ou então ela fazer o bordão do Rafinha. Burro! Burro! Também pode ser. Tinha que fazer um edit igual aquele vídeo do Ciro com o Constantino, que ela dá uma resposta e depois faz um corte, alguém dando um tapa na cara. Pá! Aí, Boa ideia. Vamos pensar nisso. pô, É isso aí. ó. Então, eu vou encerrando. Fala aí, tu quer falar uma coisa? Não. Eu vou encerrando então a bancada carioca dessa semana. Semana que vem a gente volta. Ainda vamos debater o tema. Tem muito tema ainda. De repente o arroz já vai estar R$16. Vamos ver como é. Aí eu, em vez de estar com a câmera do celular, eu vou estar com a câmera daquele celular do Ricardo ali, moderno, Nokia. Tem câmera esse celular, Tem. ô, Ricardo? Tem. Pô, Meu Deus do céu. Ó. 3. Não sei se dá pra ler, ó. 3.2 megapixels. pô, dá pra ver, dá pra reconhecer no programa. Fazer uns filmes. Então é isso. Qualquer coisa eu vou vender meu Samsung aqui para fazer outro risoto. Um abraço para todo mundo, boa semana. Semana que vem a gente volta. Fui!